Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos estudar as funções definidas pelo usuário, User Defined Functions, no SQL Server. Então, vamos lá. O que é uma função definida pelo usuário, ou UDF? Tá? É uma função que o usuário cria para realizar diversas tarefas distintas nos bancos de dados. Por exemplo, inserir uma lógica complexa numa consulta, a consulta pode chamar essa função definida pelo usuário, criar novas funções para expressões complexas ou funções que não existam no banco de dados e substituir exibições, tá? Com uma vantagem: as funções aceitam parâmetros, as exibições ou visões não. Bom, há vários tipos de UDFs, de funções definidas pelo usuário. Existem as funções escalares e as funções com valor de tabela, do tipo embutida e multi ou de várias instruções. Tá? Vamos ver neste vídeo as funções escalares. Bom, o que é uma função escalar? É uma função que retorna um único valor específico. Então você cria uma função na SQL e ela vai retornar um único dado, uma única informaçãozinha. Tá? A sintaxe é essa que aparece aqui na tela. Create function, você dá um nome para a função, depois abre parêntese, coloca os parâmetros da função e fecha parêntese. Depois returns, tipo de dados de retorno. É bem parecido com funções em lógica de programação. A diferença é que para especificar o tipo de dados de retorno você usa a palavra returns. Depois você coloca a palavra-chave as, begin, você usa o begin aqui na função escalar, e aí na sequência coloca o seu bloco de códigos, o que a função irá realizar. No final, a última instrução será return e a expressão de retorno, quer dizer, o que será retornado pela função escalar, que informação vai ser retornada pela função escalar. Então vamos ver um exemplo aqui, para ficar mais claro. Eu vou criar uma função que calcula a média das notas dos alunos. Tá? Eu vou utilizar para isso o meu banco de dados DB Escola, com peso 2 na nota 4. Então uma das notas tem peso 2, as outras notas todas têm peso 1. Legal? Então a gente vai trabalhar com essa função escalar. Bom, aqui dá o create function, deixa eu alterar um valorzinho aqui, em vez de 4 é 5. Então beleza, create function, eu vou chamar a função de nota underline média, tá? E o único parâmetro que eu vou passar para ela é o @nome, nome do aluno. Então o que essa função faz? Quando eu chamo a função, eu passo o nome de um aluno, a função vai até o banco de dados, localiza o aluno, pega as 4 notas dele e calcula a média colocando o peso 2 na última nota. Tá? E depois me retorna essa média. Então eu passo como parâmetro o nome dele. E o tipo de dados que ela vai me retornar é real. Então returns real, real. As, begin, e aqui começa a função em si. Então eu declaro uma variável chamada @média, do tipo real, tá? E logo na sequência eu faço um select. Select, média recebe. Aí abro parênteses e coloco a soma das notas, sendo que a última nota tem peso 2. Então nota 1, nota 2, 3, 4 vezes 2, fecho parênteses e divido tudo por 5 no final. Tá? Veja que a média é a variável que eu criei dentro da função, que vai receber a média final. From tabela alunos, where nome aluno igual, e aqui eu coloco o parâmetro que aqui é passado para a função, que é a variável @nome. Tá? Então ele vai fazer o filtro pelo nome do aluno que eu fornecer para a função aqui em cima. E o que ele vai me retornar? A média. Então return @média. Então eu vou ter de volta a média do aluno no final. E aí, end. Finalizo a função. Então vamos para o banco de dados criar a função e depois a gente vai aplicar essa função. Eu vou copiar o código dela, vou para o banco de dados. Tá? Eu estou usando aqui o DB Escola. Então, deixa eu colar o código da função. Vou expandir o DB Escola. Aqui a gente tem programação, funções. Tá? A gente tem 4 tipos de funções, com valor de tabela, que a gente vai estudar, com valor escalar, que nós estamos estudando. Ambas são funções definidas pelo usuário. E tem as funções de agregação e funções do sistema, que são funções internas do próprio SQL Server. Tá?
que a gente vai criar essa aqui, função com valor escalar. Lembrando que esse meu banco de dados DB Escola, ele tem apenas uma tabela alunos, com as colunas nome aluno e as notas 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, é um banco de dados bem simplesinho, uma tabelinha só para a gente testar. Então, vamos criar a função agora. Aqui está o código dela, né? Create function, nota média, o parâmetro é @nome, varchar 30, returns real, e o código que calcula a média. Tá? Então, vou executar. Comando concluído com êxito. Então a função foi criada. Tá? Ela está armazenada no meu banco de dados agora. Opa, volta aqui. Vamos ver a função. Então ela vai aparecer em valor escalar. Eu vou clicar aqui com o botão direito, atualizar. Agora apareceu o sinal de mais. E está ali a minha função dbo.nota_média. Tá? Aqui, expandindo, ele mostra os parâmetros. Ela utiliza apenas um parâmetro, que é o nome. Tá? Nome, varchar, nenhum padrão. Não tem valor padrão no caso. Beleza? Bom, como é que eu uso agora essa função? Tá? A gente vai utilizar essa função. Então, eu vou comentar toda ela. Ctrl K C. Vou descer um pouquinho. E agora eu vou aplicar um select para poder utilizar essa função. Então, para aplicar a função, select. E agora eu passo o nome da função. Tá? O nome da função é dbo.nota_média. Vou usar o nome completo dela. A nota média está aqui. dbo nota média. E aí eu passo o parâmetro para ela. Então eu abro o parêntese e passo o parâmetro. O parâmetro é o nome do aluno, certo? Então eu vou pesquisar um aluno, por exemplo, Fábio. Como Fábio é uma string, eu coloco entre aspas simples. dbo nota média Fábio. Vou mandar executar e apareceu lá. Minha média é 7,2. Tá? Então, a função foi até o banco de dados e executou todo esse código que está aqui em cima. Né? Selecionou a @média, pegou as minhas 4 notas, fez o cálculo da tabela alunos, filtrou pelo meu nome e retornou a média. Só que eu não preciso escrever esse código todo de novo. Está armazenado no banco de dados da função, agora é só chamá-la como se eu estivesse chamando uma função interna. Uma soma, a média, tá? Mínimo, máximo, etc. Uma daquelas funções de agregação, por exemplo. Beleza? Vamos colocar outro aluno aqui. Ana. Executo. Média 5,8. Sandra. Deve ter Sandra também aqui no banco de dados. 7,4. É isso aí. Então a função está funcionando com sucesso. Beleza? Bom, espero que você tenha entendido como criar uma função escalar. Escalar porque ela só retorna um valor, tá vendo? É apenas um dadinho, uma informação apenas. Tá? Existem funções que retornam tabelas inteiras, que são as funções com valor de tabela. Porém, as funções com valor de tabela a gente vai estudar na próxima aula. Então, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos. Treine bastante as funções escalares, criando funções novas aí no seu banco de dados. Tá? E também aproveite para acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, porque lá a gente coloca todos esses vídeos que estão aqui no YouTube e vamos colocar também mais algum material, como por exemplo os códigos empregados aqui nas aulas, né, nos exemplos das aulas. Obrigado pessoal e até a próxima.